Olá, queridos, que a graça e a paz reine sobre sua vida neste momento. Depois de alguns dias ausentes devido à correria, às pelejas espirituais, nós estamos aqui de volta, mais uma vez, enfrentando batalhas espirituais. E eu entendo porque eu sei que esse vídeo vai abençoar a sua vida. Então, divulgue esse vídeo, faça com que outras pessoas sejam abençoadas. Eu quero meditar com você em um texto que falou comigo essa semana de uma forma muito forte, que quero tomar por base a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, é um texto conhecido, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse texto, o apóstolo Paulo está na cadeia, ele escreve aos irmãos de Éfeso, né, uma cidade totalmente idólatra, uma cidade onde havia um turismo de adoração a outros deuses, e Paulo vai falar do amor do Deus verdadeiro. Eu queria colocar um título nessa mensagem, e o título que o Senhor me deu é O Ponto Final das Circunstâncias e as Vírgulas de Deus. Então, para te fazer entender através da palavra que Deus ele sempre está disposto a nos surpreender, o projeto dele é sempre melhor do que o nosso. Eu queria então te contar, meditar com você sobre a história de dois homens. A primeira está lá no livro de Reis, segundo Reis, capítulo 20, que fala a história do profeta Eliseu e seu moço. Todos os profetas antigamente tinham um moço que o acompanhava, um aprendiz, um aluno da escola de profetas que andavam com eles. E esse caso conta a história, que a situação em que o rei Sírio, ele se ira, porque tudo que ele ia fazer Deus revelava ao profeta. E então ele manda um grande exército cercar a casa do profeta a fim de destruir. O menino do profeta acorda de manhã e se vê cercado. Ele volta triste para falar então com Eliseu. E Eliseu olha para ele e vai dizer para ele: os que estão conosco são muito maiores do que os que estão com ele. E ele não entende logo de cara, porque a circunstância era diversa, a situação era complicada, não tinha como, do ponto de vista humano, ter mudança. E Eliseu então vai orar para que Deus abra os olhos da fé, ou os olhos espirituais daquele moço. E quando ele olha novamente, ele vê que em volta deles havia uma multidão de carros de fogo. E ele então consegue ver a vitória. E por que Deus faz mais? O menino só queria um exército tão poderoso para fazer frente ao exército sírio. Deus, que vai sempre além, ele não manda um exército do tamanho do exército do rei Sírio. Ele manda um exército muito maior, mais poderoso, que não se podia comparar. E o menino então entende com os olhos espirituais. E a resposta de Eliseu é exatamente essa: o que está conosco é muito maior do que aqueles que estão se levantando contra nós. Então, seja circunstâncias, não importa, Deus ele é maior que tudo isso. Então, essa primeira experiência, ele pediu lá no seu íntimo um exército do tamanho do rei, do exército da Síria, para fazer frente. Deus manda um exército muito maior. Esse é o nosso Deus. Havia um ponto final na história de Eliseu por causa da circunstância. Deus vai lá, coloca uma vírgula e reescreve uma outra história para Eliseu. Então a circunstância coloca um ponto final, Deus coloca uma vírgula. O segundo homem da Bíblia, onde Deus mostra que ele vai muito além do que nós pedimos ou pensamos, também é uma história conhecida, fala do rei Ezequias, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, o rei Ezequias ele é acometido de uma enfermidade, e Deus manda o profeta Isaías ir lá e dizer para ele: prepara a tua casa que você vai morrer. Então, Deus ele não é do tamanho da minha fé, mas ele respeita a minha fé. E então Isaías sai, o profeta Isaías vai sair, e o rei Ezequias vai virar para o canto da parede e vai orar a Deus. E antes que Isaías termine de sair do pátio, Deus fala com ele: volta e diz a Ezequias que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Do ponto de vista de Ezequias, são 15 anos de vida. Mas Ezequias fala assim:
E que sinal haverá de que Deus realmente vai cumprir essa promessa? Era um grande milagre. Que sinal? Isaías fala assim, ó, o relógio de Acaz, um relógio de sol, vai adiantar 10 graus. E como o milagre era tão grande, às vezes Deus faz coisas que nos assustam quando Deus entra nas nossas situações, é de uma forma tão maravilhosa que nos assusta. E o rei Ezequias fica assustado, ele fala, não, adiantar é fácil, porque são coisas que ainda vão acontecer. Eu quero como sinal que o relógio de Acaz, o relógio só, ele volte 10 graus. E Isaías fala, então conforme a tua palavra voltará 10 graus. E o relógio volta 10 graus. Parece que é tudo simples. Ezequias está curado, vai ter mais 15 anos de vida. Aquele ponto final que a circunstância, que a doença de Ezequias colocou na vida dele, Deus coloca uma vírgula. Mas o texto que nós lemos diz que Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus não só atende agora ao rei Ezequias, ele atende ao reino, ele atende ao mundo por causa da oração de um justo. 10 graus no relógio de Acaz, segundo os estudiosos, é em torno de 40 minutos. Então, naquele tempo, por causa da oração de Ezequias, se comparássemos com o mundo de hoje, 7.200 crianças que teriam nascido, elas voltariam para a barriga das suas mães. Aleluia, não sei se você consegue entender isso. 4.080 pessoas que teriam morrido nesses 40 minutos, eles voltariam à vida. O que Deus diz para mim? Que nesse momento você está orando por uma situação, você está angustiado por uma situação, você não sabe, parece ser o ponto final, mas Deus ele quer ir além, ele não quer só resolver essa situação, ele está dizendo o seguinte para você nessa hora, eu não só posso resolver seu problema, mas eu posso resolver a situação dos que também estão à sua volta. Os sonhos que haviam morrido, nesses 40 minutos, eles renascem. As pessoas que haviam perdido a esperança voltam a ter esperança. Então Deus ele coloca uma vírgula onde a circunstância coloca um ponto final. Então não sei qual foi o ponto final que a circunstância tem colocado diante de você, mas Deus faz abundantemente mais. Não é só mais, é abundantemente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus sabe o que está no profundo do teu coração. O terceiro homem é exatamente Paulo, sobre ele eu quero falar. Um homem em prisão, ele começa revelando, então nesse texto, ele começa falando do amor de Deus. Ele começa falando, entendeu, das coisas que Deus fez, da maravilha de que Deus se revelou para ele. E ele fala assim, ó, que Deus habite em você. Agora não é só a bênção de Deus. Agora é o próprio Deus que quer fazer morada em você. E quando Deus habita em mim plenamente, ele me faz entender o tamanho do amor, a profundidade do amor. Eu tento entender, mas a minha mente não consegue captar. Então Deus está dizendo, eu não quero só resolver, eu não quero só te abençoar aqui. Eu quero fazer morada em você. Eu não quero só, entendeu, resolver um problema financeiro, um problema emocional na sua vida. Porque se eu resolver ou não resolver, eu continuo sendo Deus. Eu quero fazer morada em você. E quando eu fazer morada em você, todas as mentiras que Satanás colocou de que você não é amado, de que você não é querido, de que você não pode, e a sua mente está limitada pela circunstância, vão sair essas mentiras pela verdade bíblica. E a verdade de Deus, ela vai expandir a sua mente para te fazer entender que você é querido, que você é amado e que agora você não só recebe presentes, mas você agora é herdeiro com Ele. Então o Senhor quer fazer morada em você. Ele quer dialogar, Ele quer conviver, Ele quer se relacionar contigo. E o relacionamento de Deus é sempre através do amor. Que o amor de Deus ele se revele a você, que você se entregue a esse amor e experimente quão grandes coisas Deus quer fazer por mim e por você.
Eu quero terminar contando a história de um jovem que gastou todos os seus bens. E o pai falou assim: eu sei que você vai gastar todos os seus bens, e quando você terminar de gastar todos os seus bens, você me promete que você vai lá no celeiro velho e vai se pendurar naquela forca. E quando acontece, ele vai lá para cumprir o desejo do pai e ele pendura naquela forca. Mas a forca era toda em pau podre e oco. E quando ele pendura, o teto cai e cai um tesouro e uma carta do pai. Esse tesouro é para você recomeçar a sua vida. Esse tesouro hoje chama-se amor de Deus. E Ele está colocando à sua disposição para você recomeçar o ponto final que a circunstância colocou na sua vida. Deus está colocando uma vírgula e reescrevendo uma nova história. Que essas palavras abençoem a tua vida. Que você seja fortificado. Que você cresça em tudo. E que as mentiras que o diabo colocou sejam repelidas pela verdade de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.